Quem tem razão? Bom, vamos então saber a opinião dos nossos convidados. Já está conosco o senador do Podemos de Goiás, Jorge Cajuru, que é autor justamente dessa PEC, e também Paulo Ramires, professor de Sociologia. Professor, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, agradeço o convite, muito honrado com a presença do senador Cajuru. Senador Cajuru, bem-vindo, boa tarde. Eu começo já com o senhor, para justamente explicar essa sua proposição, até porque o número mínimo de assinaturas para a proposta andar no Congresso o senhor já tem, a partir, claro, do Senado. Boa tarde, senador, seja bem-vindo. Eu que agradeço o privilégio de estar aqui na Jovem Pan em mais um programa qualificado com você no comando, Adalberto. Um abraço e a honra de ter nesse debate o professor Paulo para uma discussão que eu apenas começo informando a todos que acompanham em rede mundial na Jovem Pan esse tema, que a minha PEC, que é a PEC de número 12, com 29 assinaturas, 2 a mais do que as 27 necessárias, ela propõe o fim da reeleição no Executivo para prefeito, para governador e para presidente, e um mandato de 5 anos. Portanto, um mandato para o Executivo não seria de 4, seria de 5 anos, um tempo normal que, a meu ver, é suficiente para você fazer um bom governo e deixar um bom legado. Então, acabaria com a reeleição, acabaria com essas mentiras que são ditas em campanhas eleitorais. Eu sou contra a reeleição, eu não aceitarei disputar. Aí começa o mandato, o presidente, o governador, o prefeito, eles já começam a trabalhar a reeleição. Acabaria com a chance de corrupção, que é muito óbvia em toda a reeleição, desde Fernando Henrique, como você observou. Na época, todo mundo sabia que estava sendo comprada literalmente a reeleição. A reeleição do Lula foi um desastre, a reeleição da Dilma foi um desastre. Então, seria uma oportunidade, a meu ver, que felizmente está tendo o apoio de quase 50 senadores e que no Senado terá aprovação com certeza. Não sei como será na Câmara, Adalberto e professor Paulo. Senador, antes de ouvir o professor Paulo Ramires, deixa eu só lhe fazer o questionamento. O senhor acha que nós estamos agora, praticamente, já estamos na segunda quinzena, estamos exatamente na segunda quinzena de maio. O senhor está propondo isso, obviamente, a partir já do próximo mandato, é isso? O senhor acha que dá tempo de conseguir essa aprovação? Porque, claro, tem o Senado e a gente sabe que qualquer emenda à Constituição tem 2 turnos numa das casas, depois vai para outra casa, se houver alteração, volta para a primeira casa, enfim. Qual é a sua perspectiva? O senhor acha que é possível, digamos, decidir sobre este tema, que, convenhamos, tem lá uma certa polêmica, é espinhoso, ainda este ano? Bom, muito boa a sua pergunta, Adalberto, e eu vou ser objetivo. No Senado, não há nenhuma dúvida, porque eu já ganhei o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que na minha frente, do senador Tasso Gereissati e da senadora Simone Tebet, ele falou que apoiava essa minha proposta de emenda constitucional e que, conseguindo as assinaturas, ele já passaria para a CCJ, a comissão que vota primeiro, e depois vai diretamente para o plenário. Essa palavra dada pelo senador Rodrigo Pacheco, que tem palavra. Não foi quando eu apresentei pedido de impeachment, ele não disse isso a mim. Nunca jurou, não, eu apoio. Ou ele apoia ou ele não apoia. Ele apoiou. Portanto, no Senado, com certeza, até o final de junho, a gente conseguiria aprovação. A dúvida, Adalberto, fica para a Câmara com Arthur Lira e todos, especialmente sabendo eu como vai ser a posição do governo do Bolsonaro. O governo Bolsonaro é simpático ao fim da reeleição com essa PEC ou não é? Porque a Câmara, nós sabemos que ela é maioria Bolsonaro por causa do famoso e famigerado orçamento secreto. Professor Paulo Ramires, qual a sua opinião? O senhor é a favor da reeleição? O senhor acha que foi um avanço? Isso foi decidido ainda no primeiro mandato do governo Fernando Henrique, o que houve crítica justamente de casuísmo, porque ele mesmo foi beneficiado por essa alteração constitucional. O que chama atenção é que os críticos à época depois se beneficiaram e não voltaram atrás nas suas posições. Quer dizer, voltaram atrás porque mantiveram o apoio à reeleição. Nenhum deles disse eu sou contrário e a oposição, sobretudo, e vamos acabar com a reeleição. Concorreram à reeleição, elegeram o sucessor e o sucessor também foi reeleito pela possibilidade da reeleição. Qual a sua opinião, professor?
Senador Cajuru tem toda a razão a apontar que, de fato, boa parte dos presidentes que assumiram após o Fernando Henrique Cardoso contestavam, sim, a reeleição e foram beneficiadas por esse mecanismo constitucional. É bom que se lembre que há uma literatura, né, dentro da ciência política dando indicações de que, digamos, a versão mais primitiva do mensalão teria surgido exatamente nesse episódio, quando a FHC consegue uma maioria no Congresso mediante a articulação do vice-presidente, que era o Maciel, né, na época. Marco Maciel. Marco Maciel, que era do PFL, né, que teria feito todas essas articulações. Bom, quais são os prós e os contras de uma reeleição? Óbvio que em países em que nós temos uma democracia estável, baixos níveis de corrupção, é interessante pensarmos na continuidade de um governo, né? Vejam que, apesar do parlamentarismo, a Merkel ficou no poder quase 16 anos. No entanto, essa não é a realidade do Brasil. Nós temos uma série de contestações, incluindo o próprio regime democrático. Nós estamos vendo isso exatamente esse ano. O Bolsonaro contestando a legitimidade das urnas eletrônicas, contestando o funcionamento de instituições como o STF. Então, claro que uma reeleição de um presidente num país como o nosso cria tantas instabilidades políticas cujo efeito de uma reeleição ela poderia ser mesmo pior para a própria democracia, com tentativas de golpismos ou tentativas a todo custo de extensão de prazos de mandatos e novas reeleições. Me parece que a ideia do Cajuru ela é positiva, desde que, claro, pensemos no aumento do mandato. 5 anos, talvez 6, e incluindo também a necessidade de políticas que não sejam de um governo, mas de Estado, sobretudo na saúde, na educação, para que haja uma continuidade dessas políticas, né? Então, eu gostaria até mesmo de sugerir isso para o Cajuru, né? Que haja cláusulas pétreas, que independentemente de qual seja o governo, certas políticas sejam adotadas independentemente de qual seja o governo, né? A gente viu nessa transição de um governo para o outro cortes nas universidades, às vezes se dá mais investimento na educação infantil, menos nas universidades, às vezes vice-versa. A mesma questão com questões em torno da saúde. Tivemos um teto, né, do limite de gastos da saúde, depois uma redução com o governo Bolsonaro. Então, são questões que precisam ser muito bem avaliadas, porque há questões que independem dos partidos e são questões de ordem pública e que independem aí sim de qual seja o governo no poder. Tá. Professor, eu vou repassar esse questionamento ao senador. Senador, só me permita ampliar um pouco o debate. Eu tenho hoje uma realidade que foi escrita lá na Constituição de 88. Aliás, o então deputado Delfim Neto conta isso com muita frequência. Ele diz que ele lá, constituinte, é que tirou o poder de todos os presidentes que vieram depois. Porque a capacidade de manejar o orçamento que tem o presidente da República eleito por maioria absoluta, porque temos um segundo turno no país, é muito pequena. Ou seja, a decisão do presidente, seja ele quem for, o que senta naquela cadeira, a capacidade discricionária dele de gasto é muito pequena e tem ficado cada vez menor. Esse é um ponto. Aí ou seja, isso dá um poder gigantesco para o próprio Congresso. Então eu fico imaginando como é que eu limito o Executivo, sendo que é o Congresso quem hoje, a gente vê muito claramente, há uma participação muito grande do Congresso, até porque a Constituição assim prevê. E temos um outro ator também, senador, e isso chama atenção porque tudo que o Executivo decidir, mesmo que haja anuência ou a forma reprovada por parte do Congresso, o Supremo pode ir lá decidir e zerar o jogo. A gente viu isso, ou seja, o que uma emenda à Constituição hoje representa diante também, independentemente do que colocar, até essas possibilidades aventadas aí pelo Paulo Ramires, se o Supremo hoje é absolutamente ativista e toma decisões acima dos outros dois poderes? Bem, Adalberto, antes de mais nada, eu fiquei muito feliz com os argumentos insofismáveis e muito bem colocados pelo professor Paulo Ramires. E na linha dele, só colocar rapidamente, antes de entrar no seu questionamento, a questão da reeleição, ela é muito grave também, não sei se o professor concorda e vocês que nos acompanham, pela deslealdade na disputa eleitoral. Vejamos agora aqui em 2022. O presidente Bolsonaro tem toda a máquina na mão, uma fortuna para gastar, gasta, mesmo sendo o valor abismal, enquanto os outros dependem de fundo eleitoral
ele faz o que ele quer, né? Gasta da forma como quer, e com a proposta do fim da reeleição, isso também não aconteceria. O professor Paulo Ramires fala em 6 anos, isso pode acontecer através da palavra que você colocou aí, Adalberto, a emenda constitucional. Porque nós vamos dialogar, não é uma PEC radical. Eu quero ouvir todo mundo, quero ouvir pessoas preparadas, ouvir os colegas no Senado, que os deputados também apresentem emendas, para a gente chegar a um denominador comum, desde que haja a aceitação para o fim da reeleição. Adalberto, houve um pico de corte no áudio quando você falava. Queria entender melhor quando você fala de emenda constitucional. Não, perdão, não há o menor problema, eu repito. A questão é, por mais que eu tenha uma emenda constitucional, e obviamente que neste caso a gente está dizendo que o Executivo vai passar a ser regido, olhando pelo valor de face, por essa nova emenda, eu tenho hoje uma realidade em que, levantadas as preocupações aqui do professor Paulo Ramires, né, de que o presidente pode ter uma possibilidade, ele sugeriu até algumas questões pétreas nessa mudança da Constituição para, digamos, colocar como políticas de Estado uma série de medidas. Mas vamos lá. Hoje o Congresso dá a última palavra porque a Constituição assim prevê. Além do que, eu tenho hoje o Supremo Tribunal Federal que às vezes decide pelos próprios outros dois poderes. Então, quer dizer, por mais que eu faça uma série de medidas, digamos, colocando o Executivo numa camisa de força, obviamente negociada no Congresso, de que esse é o modelo a ser seguido e não se pode sair muito em relação a questões de política de Estado, não de governo, eu tenho hoje, por exemplo, o Supremo que pode zerar o jogo a qualquer hora. A gente está vendo isso com muita frequência, dado esse ativismo, aliás, do qual o senhor já falou de tempos atrás. Entendi perfeitamente, você tem toda a razão no questionamento, Adalberto. Não sei se vocês concordam, mas a culpa de tudo isso ela é do Legislativo, ou seja, do Congresso, e também do Executivo. Aí uma culpa que cada um tem que assumir e cada um tem que enfrentar isso de cabeça erguida, de forma independente, que é o maior problema, porque boa parte do Congresso teme o Supremo Tribunal Federal em função de julgamentos que lá estão parados, porém engavetados, esperando uma chance de retaliação. Eu, por exemplo, passei por isso dias atrás, em julgamento, um dia antes, na calada da noite, ela foi decidida, e um dia antes de prescrever os 2 processos contra mim, de um colega senador e de um ex-deputado, ambos de Goiás. Então, no conteúdo da sua pergunta, vem também a palavra orçamento, né, que passou a ter com o governo do Bolsonaro. Ela não existia, a RP9. Né? Então, o diálogo com o Supremo Tribunal Federal, ele tem tido muita dificuldade. O presidente Rodrigo Pacheco, na semana passada, dizia isso para nós. Mas ele está tentando, ele semanalmente tem conversa com o presidente do Senado, o Luiz Fux, só que aí de repente acontece o quê? Agora no final de semana teve um jantar do senador Renan Calheiros, do presidente Rodrigo Pacheco com o ministro Gilmar Mendes. Eu não sei qual foi o motivo, ninguém falou o que foi discutido nessa reunião. Tá, professor Paulo Ramires, da sua opinião, essas amarras que o senhor sugeriu de, digamos, privilegiar-se políticas de Estado e não de governo, ou seja, ter uma continuidade de uma série de programas ou de verbas, obviamente, carimbadas para determinados setores, levando-se em conta, claro, critérios técnicos. Mas eu tenho hoje um Supremo Tribunal Federal que, sejamos justos, se imiscui em boa parte da decisão que sai do Congresso ou da decisão que sai do Executivo. A gente nunca teve essa experiência de um Supremo tão ativista assim. Qual é a sua opinião, professor? A questão é que, pensando numa república federativa, é importante que os 3 poderes sejam independentes e tenham a capacidade de regulamentar, ou pelo menos analisar o que o outro poder realiza. Agora, é preciso tomar como pressuposto a ideia de que o STF ele é constituído a partir de uma indicação de cada presidente que passou pelo Planalto, foi aprovada por uma comissão dentro do Senado, né? Ou seja, houve amplas discussões, e claro que cada membro do STF
ele terá, sim, embora ele deva apresentar neutralidade, ele terá algumas tendências, né, de acordo com cada presidente que o indicou. Agora, seria importante também a gente pensar, até mesmo nesse projeto proposto pelo senador Cajuru, um tempo limite menor para os membros do STF, incluindo eles, né, exatamente. Por exemplo, nos Estados Unidos, nas instâncias dos condados, que seriam equivalentes às prefeituras, ou mesmo dos estados, os juízes, eles são eleitos, eles fazem campanha nos Estados Unidos, né, com exceção da Suprema Corte, que funciona assim como no Brasil, com indicação do presidente e aprovação do Senado. Mas pensemos que o tempo, né, de permanência desses ministros do STF é muito longo, né, podendo chegar a 30, 40 anos, dependendo da idade que eles alcancem a vaga, né? E agora houve uma extensão para 75 anos, né, para aposentadorias, a famosa PEC da Bengala. Então, isso de fato é um tanto perigoso para a democracia. Assim como é importante a gente ter a rotatividade do poder executivo e transição de um governo para outro de forma harmônica, algo parecido deveria ocorrer não só no Congresso, mas também no STF, com um tempo menor de cargo, né, como eu havia dito, ou mesmo, né, uma submissão mais rigorosa, até mesmo da sociedade civil, de órgãos como o AB, né, nessa discussão a respeito sobre quem será os indicados do presidente, ou simplesmente reduzindo o tempo, né, talvez 10 anos, 8 anos, assim como é um período de mandato de um senador. Isso dá mais legitimidade à democracia, maior possibilidade de rotatividade de ministros do STF, e, claro, isso tende a enriquecer as discussões e tornar as decisões menos voltadas a um ou outro presidente ou pressões da sociedade ou do governo mesmo. A gente vai votar nesse tema porque não raras propostas são sempre para modernizar o Congresso ou o Executivo e o Legislativo continua, e o Judiciário continua lá do mesmo jeito. Então é sempre, vamos ver o que pode ser feito no Congresso, vamos ver o que pode ser feito no Executivo, mas está lá o Judiciário com a mesma legislação, a regra de muito antes, né? Bom, nossa equipe também foi às ruas para saber a opinião das pessoas. E aí, o que elas acham desse tema da reeleição? Acompanhe. E aí? Na minha opinião, tinha que, por exemplo, a cada 4 anos renovar. Por exemplo, o presidente ou o deputado ou o prefeito teve um mandato de 4 anos, ele deveria acabar esse mandato, os outros 4 anos vir outro e depois ele tentar se reeleger de novo depois de 4 anos. Não concordo. Eu acho que se o cara já trabalhou mal, ele ainda vai ter chance de se eleger, que é o risco que a gente está correndo agora, né? De estar elegendo um cara que afundou o país. Então eu sou contra. Sou porque eu acho que no Brasil pode ser uma alternativa de um governo sério poder dar sequência nos seus projetos. Sim. Por quê? Porque é uma oportunidade que o atual governo tem de apresentar um trabalho que não foi possível diante desse quadro de pandemia. Sou. Quando o candidato é bom, eu sou. Do jeito que está posto, não tem nem como ser contra. Mas eu não tivesse a opção de não ter reeleição, eu sou a favor de não ter reeleição. Eu não gostaria não que tivesse não, porque eu sou uma pessoa que eu votei errado e queria acertar agora. E a reeleição é para a gente continuar pondo as mesmas pessoas ruins lá, sabe? Como o nosso presidente, que eu não gostaria que reelegesse. Eu sou, porque eu acho que você, por enquanto, não teve nenhum. Se você tiver 4 anos bem... Não dá para você fazer tudo em 4 anos. Então você é uma coisa que dá ao povo o direito de julgar se esse político merece ficar mais 4 anos. Ela não é questão, eu sou contra a reeleição de deputado, de vereador, porque eles ainda além de ficar mais 4 anos, ficam indefinidos. Depende muito do presidente, né? Se fosse um presidente bom, acho que seria legal ele ser reeleito. Agora, quando é um presidente que não faz nada e muitas vezes critica quem faz e não se importa com o país, aí eu acho que não. Mas a reeleição,
se ela for válida, eu acho que quem decide realmente se ele vai ser reeleito é o público, né? São as pessoas que vão votar. Bom, como vimos, as pessoas são divididas, estão bem divididas em relação à reeleição. Eu volto aqui aos nossos convidados, o senador do Podemos de Goiás, Jorge Cajuru, que é autor justamente dessa PEC, que já tem o número mínimo de assinaturas para andar dentro do Congresso Nacional, do Senado especialmente, e também Paulo Ramires, que é professor de Sociologia. Senador, eu volto ao tema, porque não raro a gente sugere medidas e longe de fazer crítica à sua proposta, mas a gente sempre olha para o Legislativo, a gente sempre olha para o Executivo. E o Supremo Tribunal Federal continua, e nesse momento esse ativismo chama atenção. Imaginando a possibilidade, independentemente se passar ou não essa sua proposta, mas que você tenha um governo completamente, em algum momento da nossa história, que mude a sua noção de tempo, se eu tiver ainda um judiciário que está no século passado ou com cabeça de 8, 10 anos atrás, do presidente que colocou cada um dos ministros que estão lá, ou que tem, digamos, semelhança ideológica, eu não corro o risco de ver, digamos, boas mudanças sendo, de alguma forma, perdendo seu efeito por causa da visão do Supremo Tribunal Federal, que hoje é muito ativista? Não, você tem toda a razão, né? A sua pergunta é completa. E eu apenas queria aproveitar em primeira mão aqui para o conhecimento seu e do professor Paulo, que tocou muito bem no assunto, na ferida. A PEC 35, que eu estou junto com o senador Lazier Martins, ela já foi apresentada ao presidente do Senado, entregue ao relator escolhido, o ex-senador Antônio Anastasia, e o que ela diz? Esse assunto levantado pelo professor Paulo, de forma clara. Eu apresentei uma emenda e ela foi aceita pelo senador Anastasia, que a idade mínima de um ministro no Supremo Tribunal Federal seria de 55 anos, a idade mínima, para não ter senador escolhido com 40 anos e ficar até 80 anos. Né? A questão da escolha não seria mais do presidente da República, e sim de um conselho formado por pessoas indiscutivelmente qualificadas. Esse é o resumo da PEC, que está na mão do presidente Rodrigo Pacheco e que a qualquer momento pode ir à votação na CCJ e também no plenário. Não sei a opinião de vocês, mas para mim é um avanço em relação ao que vocês estão colocando sobre o Supremo Tribunal Federal, que merece uma reforma judiciária, né? Mas é difícil, eles não aceitaram a CPI, uma CPI que não era de revanchismo, era uma CPI ampla de todos os tribunais do Brasil. Então, é muito difícil você ter um relacionamento, como o professor Paulo falou, de independência dos poderes. Professor Paulo Ramires, na sua opinião? Bom, vocês estão me escutando, né? Que deu uma travada aqui, acho que está funcionando. Perfeito. Bom, de fato, o senador Cajuru tem toda a razão, né? Mas é fundamental a gente pensar que dentro de um regime democrático, a divergência ela não é negativa, desde que ocorra de forma civilizada. É importante que tenhamos, dentro do Congresso, a esquerda, a direita, conservadores, liberais. Isso fortalece a democracia, permite autocrítica também de cada um desses setores, escutar a voz do outro, e assim também deve ser no STF, né? É fundamental que a gente tenha vozes divergentes, opiniões contrárias, e que, claro, vença a opinião da maioria. Então, assim como deve haver mudanças de governo, né, de forma periódica, a cada 4, 5 anos, né, agora a proposta do senador, é importante que a gente pense numa situação semelhante dentro do STF. Né? Vejam que, por exemplo, tanto o Temer, né, acabou colocando Alexandre de Moraes, que poderá eventualmente ter um mandato de quase 30 anos, assim como os novos ministros escolhidos pelo Bolsonaro, né? O Mendonça, enfim. Então, eles podem chegar a 25, 30 anos, isso é muito tempo, né, para um cargo público. Então, é fundamental, a ideia de aumentar a idade já é um bom começo, e, de repente, até mesmo limitar, né, o tempo de casa de um ministro do STF. Quanto mais a gente tiver essa rotatividade, maiores as chances, né, de ter os ministros que estejam mais ligados às pautas
que a sociedade alavanque, sejam nas questões econômicas, políticas, sociais, e sempre rejuvenescer tanto o cargo de presidente, assim o Senado, o Congresso, como também o STF, não em termos de idade, né, mas em termos de rotatividade de novos membros, isso tende a fortalecer as nossas instituições, isso é fato, né? Então, muitas vezes um governo ele pode ficar à mercê de membros do STF, né, que realmente já não acompanham o ritmo do pensamento da sociedade, uma vez que uma sociedade globalizada, agora na 4ª Revolução Industrial, a cabeça da sociedade muda rapidamente, né? Então é fundamental a gente pensar em instrumentos, mecanismos, não de acabar com o STF, porque isso não faz sentido, mas sim de aprimorá-lo, a ponto que ele consiga escutar a sociedade e ser condizente com as suas ações e decisões, enfim, com pautas que, de fato, interessem ao interesse coletivo. Senhores, 1 minuto para cada um. Vou fazer um último questionamento, mas, por favor, defendam também seu ponto de vista em relação à reeleição. Uma das coisas que chamam a atenção, e tem horas que eu acho que o Supremo Tribunal ainda fala com telefone a fio e a gente vê o Congresso Executivo já, digamos, falando de 5G, só para fazer, digamos, uma comparação do tempo de uma coisa e de outra. Mas nós temos uma questão disfuncional hoje, me parece, um partido nanico hoje dentro do Congresso Nacional, e se ele é nanico é porque ele não conseguiu convencer o eleitor para, digamos, ter vários parlamentares. Se ele discorda de uma decisão do Congresso Nacional, que passou por todos os ritos previstos na Constituição e no regimento interno, ele recorre ao Supremo Tribunal Federal, que vai lá dar uma liminar, e todo aquele trabalho que foi feito pelo Legislativo simplesmente tem que esperar a decisão, seja de um juiz, ou seja de uma das turmas, ou do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Senador Cajuru, o último ponto de vista, senhor, por gentileza, 1 minuto para suas considerações finais. O senhor acha que a gente consegue avançar nisso, ou seja, dentro da lógica de reformar e modernizar tudo que já temos hoje na Constituição, incluir também o Supremo Tribunal Federal? Eu acho, Adalberto, ouvintes da Jovem Pan, professor Paulo Ramires, eu sou otimista, acredito que isso pode acontecer. Agora, de forma objetiva, para mim, o Supremo Tribunal Federal só tem solução se o presidente da República não for o único responsável pela escolha de um ministro. Esse é o maior problema, porque você é escolhido por um presidente, você vai blindá-lo, vai defendê-lo e ponto final. Não existe almoço de graça. No mundo de hoje, nem Jesus Cristo é de graça. Então, se isso não mudar, ou seja, a escolha não ser mais monocrática, aí não tem solução. Do contrário, a sua observação, eu sou otimista, prefiro acreditar que há essa chance, que para mim é a mais importante do país hoje. Professor Paulo Ramires, a sua colocação final, 1 minuto, por gentileza. De fato, a escolha de um ministro do STF não pode ser uma decisão monocrática, né? Ela deve partir de um conselho. Aparentemente, o senador Cajuru tem uma proposta interessante a respeito disso, né? De que um conselho de notáveis, e aí preciso definir quais e quem serão esses notáveis. E, lógico, deve haver a participação do AB, do próprio Senado, do Congresso, do próprio presidente, dentro de um consenso, alcançar um nome, e até mesmo ouvindo tribunais anteriores ao STF, né? Ou seja, outros tribunais, e que permitam, sim, um grande consenso nacional, pelo menos de forças importantes, instituições, para que haja escolha desse sujeito, né? Ou seja, do novo membro do STF, a fim de que esse poder ele não fique à mercê da decisão privada de um chefe de governo, e que, de fato, represente os interesses coletivos da sociedade. Professor Paulo Ramires, professor de Sociologia, senador do Podemos de Goiás, Jorge Cajuru. Senhores, muitíssimo obrigado pela participação aqui nesse debate no Prós e Contras. Boa tarde, hein?